Olá, queridos alunos! É com muita alegria que iniciamos a disciplina Contabilidade de Custos. Primeiro, nós vamos falar um pouco do contexto histórico. Até a Revolução Industrial, praticamente só existia a contabilidade financeira. E a apuração do resultado basicamente era efetuada por diferença, sem demandar muitos recursos e sem muita complexidade. Mas com o advento das indústrias, essa realidade mudou completamente, pois agora era necessário mensurar os fatores de produção utilizados e responder questões relativas ao custo do processo produtivo, surgindo assim a contabilidade de custos. Ora, essa área da contabilidade se relaciona tanto com a contabilidade financeira como com a contabilidade gerencial. Vamos ver como se dá essa inter-relação? Para isso, nós precisamos entender que diversos são os usuários das informações contábeis. Dentre estes, nós podemos destacar os gestores, os administradores, fornecedores, clientes, bancos, acionistas, governo, sindicatos e outros tantos. A contabilidade financeira é a parte do sistema contábil voltado para prover informações para os usuários externos. Por essa razão, é orientada por princípios e normas de contabilidade. Então, é uma contabilidade mais normatizada e utiliza o método das partidas dobradas para o registro de suas operações. Já a contabilidade gerencial é mais livre, ela dedica-se às informações para os usuários internos da organização. Então, a contabilidade gerencial auxilia os gerentes a atingir as suas metas. A contabilidade de custos fornece informação tanto para a contabilidade financeira como para a contabilidade gerencial. Como? Quando mensura e avalia custos de acordo com as normas de contabilidade, a contabilidade de custos é usada para cumprir com um objetivo da contabilidade financeira. Entretanto, quando usada internamente, por meio do fornecimento de informações de custos para a tomada de decisão, a contabilidade de custos está atendendo os objetivos de custeio para a contabilidade gerencial. Então, vou citar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Quando eu apuro o custo do meu estoque, em obediência às normas contábeis, à legislação em vigor, em um determinado período, para a preparação do balanço e da demonstração de resultado, então a contabilidade de custos está fornecendo informações para a contabilidade financeira. Mas se eu quero decidir, por exemplo, se devo produzir um determinado produto ou se devo comprar pronto para revender. Nesse caso, a contabilidade de custos estará fornecendo uma informação relevante para a contabilidade gerencial. Então, o seguinte, é importante para entender esse interrelacionamento da contabilidade de custos com a contabilidade financeira e gerencial que a gente entenda alguns conceitos e terminologias. Antes de falar das terminologias de custo, é importante entender o que é um objeto de custo. Ora, um objeto de custo é qualquer coisa para a qual se deseja fazer uma mensuração. Pode ser um bem, um serviço, uma atividade, um processo, um departamento. E para mensurar, é preciso entender algumas terminologias, saber diferenciar algumas terminologias. A primeira terminologia que eu gostaria de falar com vocês é gasto. O que é um gasto? Gasto é um conceito extremamente amplo e representa o sacrifício financeiro para a aquisição de bens e serviços, sacrifício esse caracterizado pela entrega ou compromisso de entrega de recursos, geralmente em espécie. É possível ter gasto com a compra de matéria-prima, com a mão de obra da produção, gasto com a mão de obra para a distribuição do produto, enfim. Gasto é um conceito extremamente amplo. Pode ser um ativo, pode ser um custo e pode ser uma despesa. O segundo conceito que eu gostaria de falar é o de investimento. O investimento é um gasto ativado, dada a sua característica de geração de benefícios futuros. Então, a palavra-chave é benefício futuro, ou seja, é o emprego de recursos com a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de um lucro imediato ou futuro. O terceiro conceito que eu gostaria de falar é o conceito de custo.
E custo é medido pelo valor corrente dos recursos econômicos consumidos ou a serem consumidos na obtenção dos bens e serviços a serem utilizados nas operações. Portanto, um custo não reduz nem aumenta os lucros no momento de sua ocorrência, pois trata-se de valor de troca. Por exemplo, eu tenho o gasto com mão de obra, gasto com energia elétrica da fábrica, matéria-prima consumida. Então, quando eu tenho um custo, eu estou consumindo o recurso, mas eu vou ter em troca um produto acabado. E um custo se relaciona com a atividade fim da empresa. Já a despesa é um conceito diferente. Despesa é um sacrifício de recursos para a manutenção das atividades da empresa, geralmente com o objetivo de obtenção de uma receita. Então, a despesa diz respeito à atividade meio. E a despesa ela tem uma característica que ela é previsível, diferentemente da perda. Perda corresponde ao consumo de bens ou serviços de forma anormal, involuntária e, portanto, é imprevisível. Agora, se eu tenho perdas inerentes ao processo produtivo e essas perdas se comportam dentro dos limites de previsibilidade, então eu não preciso segregar essa perda. Essas perdas podem ser consideradas como custo. Então, um exemplo de perdas: o gasto com mão de obra durante o período de greve, o material deteriorado por um defeito anormal e raro de um equipamento, perdas com incêndio, tudo isso precisa ser registrado separadamente. E o último conceito que eu gostaria de falar é o conceito de desembolso. O que é um desembolso? Desembolso representa a saída de recursos financeiros para a aquisição de um bem ou serviço. E vale ressaltar que essa saída do recurso pode antecipar-se a entrada do bem ou serviço. Quando é que o desembolso ocorre de forma antecipada? Quando eu efetuo um adiantamento para a aquisição de um bem. A figura a seguir resume os conceitos estudados. Então, eu vou citar um exemplo completo. Aquisição de matéria-prima à vista. Se eu tenho aquisição de matéria-prima à vista, eu tenho o quê? Um desembolso. Aí, essa matéria-prima é registrada no estoque. Então, registrei a matéria-prima no estoque. Eu tenho o quê? Um investimento. Posteriormente, essa matéria-prima é transferida para a produção. Nesse momento, eu tenho o quê? Um custo. Aí, houve o consumo anormal de matéria-prima no processo produtivo. Nesse caso, eu tenho uma perda. Depois de tudo isso, eu tenho o produto acabado que é transferido para estoque. Nesse momento, eu tenho um investimento. E, por fim, eu vendo o meu produto acabado e preciso dar baixa no meu estoque. Nesse momento, eu vou registrar uma despesa. Agora que já sabemos os conceitos básicos de custos, gostaria de ressaltar que a alocação dos recursos depende do método de custeio utilizado. Nessa unidade, nós vamos estudar apenas dois métodos de custeio. É o método de custeio por absorção e o método de custeio variável. E o que seria o método de custeio por absorção? O custeio por absorção é o método de apropriação de custo derivado da aplicação das normas de contabilidade e consiste na alocação a todos os produtos elaborados e também aos serviços em um determinado período de todos os custos relativos ao esforço de produção daquele período, independentemente da classificação do custo. Para a avaliação dos estoques com o objetivo de atender à contabilidade financeira, é necessário usar esse método. E esse método deve ser utilizado seguindo as orientações dos CPCs. O CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nós estaremos vendo mais adiante. O CPC dos estoques é o CPC 16. Então, o método de custeio por absorção é um método mais voltado para o usuário externo. Diferentemente do custeio por absorção, nós temos o custeio variável. Por esse método, apenas os custos variáveis de produção é que são utilizados para efeito de valoração dos estoques e custeamento dos produtos ou serviços.
Os custos fixos são debitados diretamente ao resultado do período de sua incorrência. Então, é um método que não é aceito para fins societários nem para fins fiscais, mas pode ser utilizado de forma gerencial e, portanto, está mais voltado para o usuário interno. No nosso módulo, consta um quadro resumo com as principais diferenças entre os dois métodos de custeio. E assim encerramos esse vídeo com essa visão geral da contabilidade de custos. Vale ressaltar que esse vídeo é apenas um material complementar. Não esqueçam de ler o nosso módulo, participar dos fóruns e fazer os exercícios propostos. Bons estudos para todos e até a próxima!